Samba News no ar e hoje vamos descobrir qual foi a grande jogada da campeã do Carnaval de São Paulo, já depois da vinheta. Vamos cantar! Pois se você não conhece, venha conhecer, venha colher rosas, ver o sol nascer. Se você não conhece, venha conhecer, venha colher rosas, ver o sol nascer. É por isso que o sol, quando esconde a tardezinha, tem a cor de maravilha, colorindo a nossa Brasilândia. E eu, que namoro a natureza, digo e tenho certeza que lugar mais lindo não há. Agora vamos falar de flor, de uma roseira que nasceu nesse lugar. Deu rosas, muitas rosas coloridas, deu uma rosa de ouro, joia rara sem igual. Eu disse que deu como lá, deu rosa, vai roseira, para você. Alô Vitor, louva! Deu rosas para o meu amor, oi, oi, oi. Deu rosas para todo mundo, porque a rosa é a mais linda flor, a mais linda flor. Vamos lá, deu rosa pra quê? Para você. Deu rosas para o meu amor, deu rosas para todo mundo, porque a rosa é a mais linda flor. Se você não conhece, segura, venha conhecer, venha colher rosas, ver o sol nascer. Se você não conhece, segura aí, venha conhecer, venha colher rosas, ver o sol nascer. Segura. Oi, gente, mais um Samba News no ar. Eu sou a Fernanda Henning, diretamente dos Estúdios Voz, e hoje eu tô recebendo a grande campeã do Carnaval, mas eu já vou apresentar os meus convidados, porque antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar like, comenta, compartilha aí com a galera, gente, pra gente levar esse programa, levar o samba aí pra casa de todo mundo. Hoje eu recebo o elenco da Rosas de Ouro, vice-presidente Osmar. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, né? De acordo com o que cada um esteja na audiência. Muito bem. Vitor, da Comissão de Carnaval. Prazer estar aqui, falar um pouquinho da Rosa de Ouro, assunto que a gente gosta de falar pouco, né? Pouca coisa. É isso. Vamos falar mais um pouquinho de Rosas de Ouro, então. O meu amigo, gente, ele veio finalmente, Carlão. Ô, minha amiga. Muito bem-vindo, obrigada. Eu te agradeço esse convite teu e parabéns por essa iniciativa tua. Que Deus te abençoe, que você tenha bastante sucesso nessa empreitada aí. Amém. Tamo junto, tá? Se precisar, tamo aí. E Emerson no cavaco. Ele é violão, mas hoje ele tá no cavaco, né, Emerson? Uma utilidade. É isso aí. Campeão até o próximo carnaval. Muito bem. Doa. Bom, Chora. Sejam muito bem-vindos, mas eu já quero começar a falar. E aí, acabou o carnaval, gente? Como é que vocês estão comemorando ainda? Como que tá, Osmar? A gente está num mix, né? Na verdade, o tempo todo a gente relembra, né? O desfile relembra a apuração, que foi uma apuração, vamos dizer assim, muito emocionante, né? Mas, acima de tudo, a gente também festeja essa coisa do resultado, né? Com relação a não ter muito questionamento, né? A gente, graças a Deus, teve, assim, dos sambistas, né? Um reconhecimento, né, do trabalho que a gente entregou e de forma com que as coisas aconteceram, né? Então, assim, para a gente foi uma coisa muito importante, porque depois de 15 anos, né, a gente ter conseguido alcançar esse trunfo, né? Uhum. E como é que chegamos nesse enredo A Grande Jogada, Vitor? Me conta. É muito curioso. Na verdade, curioso não. A Rosa de Ouro, a gente tem
prezado, né, nos últimos anos, na verdade a gente estava vindo de alguns resultados não tão favoráveis, né? E uma das coisas que a gente começou a buscar, né, desde 2024, é enredos leves, né? Enredos que houvesse uma identificação do nosso pessoal que desfila pela escola e das pessoas que também estão assistindo no sambódromo, em casa. E a gente veio de um enredo com uma proposta um pouco mais leve, 24, e a gente repetiu o feito em 2025. Então a ideia do enredo inicial, né, até mesmo antes do Carnaval 24, o Evandro, que é um dos meus companheiros na direção de Carnaval, ele soltou essa, assim, do nada, um dia a gente... E se a gente fizesse alguma coisa relacionada a jogos, né? Acho que poderia ser... E a gente ficou com isso na cabeça. Na hora que ele falou, eu falei, putz, realmente aí dá alguma coisa. E aí passou o Carnaval, chegaram na escola o Fabinho, o Beto, o enredista, e aí quando a gente sentou para conversar com eles, na primeira reunião para falar sobre enredo, eles trouxeram várias propostas, e dentro de das propostas também tinha essa opção, né, de falar sobre jogos e tal, então a coisa casou ali. E aí então bateu... Aí a gente sentou com a presidência da escola, Osmar, Angelina, e juntos a gente chegou num consenso de que realmente seria uma grande jogada para a escola, né? E até então assim foi definido, a gente começou a trabalhar, tudo foi milimetricamente pensado, até o título do enredo, tudo foi muito bem pensado, para que a gente pudesse transmitir a ideia, né, do enredo, gerar essa identificação nas pessoas, ser um enredo divertido, alegre, que nada tinha a ver com casas de apostas, com jogos de azar, enfim, era um enredo realmente para resgatar essa memória afetiva das pessoas em relação aos jogos, e deu certo, né? Então a gente fica muito feliz com o resultado. Deu muito certo, né, gente? Campeão do Carnaval. Mas eu lembro de um vídeo, Osmar, que você estava no vídeo, o pessoal de casa vai ver aqui do ladinho. Aquele vídeo que vocês estão ali numa jogatina, uma coisa meio escura ali, a presidente veio aqui e falou desse jogo todo, aí até falou no dia que ela veio, que ela falou assim, ontem eu fui, olha, vocês não sabem, ontem jogar pôquer. Eu falei, olha só, aí eu mostrei o vídeo, foi muito interessante o jeito que vocês trouxeram, né, para o público, né, o enredo... Caramba, eu tinha até esquecido desse vídeo. Cara. Mas vocês vão ver o vídeo. Esse vídeo foi interessante. E o jeito de você levar para o público, né, como que foi, o que é o enredo, na verdade, né, ali já ficou meio contado, né, um pouco. Sim. E teve gente até que me perguntou, questionou, falou, pô, vocês não vão fazer um vídeo agora que agora foi campeão, vocês não pretendem fazer um vídeo a respeito, né, daquele primeiro vídeo, né, de lançamento, teoricamente, né, da ideia, do enredo, né? Esse jogo. Seria legal. Seria legal, uma boa ideia. E assim, é o que traz, né, o que uma conquista, né, uma vitória traz, assim, né, que mexe com a cabeça das pessoas, né. Eu acho que é importante ter esse rodízio, né, também de resultados, né, que eu acho que todos deveriam ter, mereceriam ter essa sensação de vitória, né. Lógico que todo mundo, a gente sempre quer ganhar, a gente sempre quer ganhar, mas eu acho que assim faz muito bem para as comunidades, para as gestões, né, um resultado, eu acho que é bacana. E dar sequência, né? Na verdade, ou fechar um ciclo, né? E abrir outro é muito bacana. É sempre bom, né? Carlão, quantos anos de carnaval já? De carnaval eu já tô com uns 30, né? E no 30 Rosas? anos. Rosas, tô indo pro terceiro, né? Terceiro desfile, 2026. Cantando, né? 25, indo pro 26º, cantando. E peguei aí uns 10 anos, né? Tocando na bateria, né? De bateria, fora, assim, né, em blocos, assim, de bairro, né. Eu nasci dentro do carnaval, né, então, meu pai, ele proporcionou isso pra gente, né, pra mim, pro meu irmão, pra minha família, de compartilhar essa coisa do carnaval como cultura, assim, até como diversão também, né, porque o bairro que eu vim não tinha nada, né, só tinha a escola de samba. Então não tinha nada para se divertir. Então eles lá, acho que os mais velhos, né, eles tiveram essa grande sacada de colocar a gente. E quis Deus que isso aí virasse uma profissão para mim, né? Eu acho que foi uma forma de eu conduzir minha vida, assim. Sou muito contente por isso, graças a Deus. No final do desfile eu conversei com você, né, na dispersão, e eu senti ali um misto de alívio, de emoção. Sim. O que você estava sentindo ali naquele momento? Porque, assim, né, é que nem eu tava até vendo algumas coisas assim, né? A gente vê os comentários do sambista em geral e a gente
passa por momentos difíceis, né? Então, depois da pandemia, eu passei por momentos muito cabulosos, assim, né? Que eu falo, né? Desculpa o perdão da palavra, mas foi muito difícil. Foram várias transferências, né? E quando você faz transferência, é igual jogador de futebol. Você tem que se adaptar, vai apanhar, e você tem que ter força para continuar, que senão você desiste no meio do caminho. Mas, é assim, graças a Deus eu encontrei, principalmente no Osmar, uma mão para não abandonar. Porque ali eu já, antes mesmo de chegar no Rosa de Ouro, quando, né, a gente saiu, né, Osmar, da pandemia, eu já falava muito pro Osmar, eu tô cansado, eu vou parar. E aí aquilo ali foi muito, muito forte para quem não tinha uma experiência, né, de vida com outras coisas, corporativo, como o Emerson faz. O Emerson é um cara que toca o ano inteiro. Então eu só trabalho no carnaval. E a gente ficou 2 anos, né? Sem o carnaval. Foi uma coisa assim foi uma paralisia de vida, né? E de repente eu encontrei no Rosas ali uma forma de me reestruturar de novo, e não sabendo que, assim, a adaptação seria junto com a escola, né? No momento que eu cheguei, a escola também estava apanhando, então nós apanhamos todo mundo junto. Eu vi o Vitor apanhando, eu vi o Osmar apanhando, eu falei, pô, caramba, cara, não tem ninguém aqui que tá ileso. Nós vamos tomar couro aqui até arrumar essa casa, então vamos embora. Só que tinha, assim, eu sempre, eu acho que eu tô com o Osmar, assim, sempre trabalhando indiretamente, do carnaval diretamente, acho que quase 15 anos. O Osmar fez todos os meus contratos no Vai Vai, fez meus contratos no Império. Então, às vezes que eu chutei o balde que o Império foi o Osmar que fez eu voltar lá. Volta lá. Então, eu tinha nele, assim, o que eu faço agora, né? Então, eu tinha ali o meu mentor. E de repente, o meu mentor é o meu gerente, né? Então, assim, Osmar, apanhamos, e aí, eu faço o quê? Vou embora? Não, segura mais, porque o projeto é de 5 anos. Eu te avisei que o projeto não é a curto prazo, é um projeto a longo prazo. Então, eu me agarrei a isso e falei, eu vou tomar uma pernada na primeira, mas até a terceira eu pego eles. Porque a gente fez um trabalho, né? E a gente pegou antes. O azar dos caras, pegamos eles antes. Vocês deram um azar, porque ele tinha 5 anos, nós pegamos na segunda, Vitor. É isso. Foi isso que aconteceu, por isso que eu tava ali com aquele misto, falei, meu, foi mais rápido do que eu pensava, porque também, acho que é um sentimento aqui da galera que tá aqui, toda vez que eu chegava no Rosas, eu cheguei, pelo menos nesse carnaval, eu cheguei espiritualmente protegido. Eu acho que na outra vez eu fui muito arrogante com Deus. É tudo comigo. Eu fui muito arrogante, né, assim, na parte espiritual. E, de repente, eu vi que eu precisava ser mais... terrar meu joelho no chão e ter mais humildade nas coisas que eu estava fazendo. Da humildade. Entendeu? Esquece tudo aquilo que aconteceu no passado, porque quem te pôs na cara do gol foi o cara lá de cima. Você não é ninguém sem ele. Então, foi isso que eu fiz toda sexta-feira que eu cheguei na quadra, de ouvir as pessoas, de tentar ser o máximo possível humilde, né? Que a gente, às vezes, passa uma impressão de que não é, né? Às vezes por um atraso, alguma coisa, mas eu tentei o máximo fazer isso e confiar no que o trabalho estava acontecendo, sem se intrometer no trabalho do Vitor, sem se intrometer no trabalho do Osmar, fazer o meu e tentar alcançar aquilo que eu podia fazer, né? Diante deles e diante da força maior que eu confiei bastante. Então eu estava muito seguro, assim, no meu coração, que o trabalho estava acontecendo, né? Que eu fui lá várias vezes, né, Vitor? Assisti o trabalho das alas, né, que é o projeto Sou Roseira. Aquilo me deu uma empolgação muito grande, que eu falei, eu não estou só rezando, tá acontecendo. Então eu não vou nem no barracão, porque eu sei que lá tem uma equipe lá que era muito forte. Fazendo o trabalho deles. Quando foi lançado o Fábio, teve muita gente que chegou em mim, na particular, pô, mas o cara veio do Vila Maria. Espera, não fala antes, espera que você não conhece o currículo. Tem gente que não lê, né? Não lê, não quer saber do currículo, não sabe de onde veio, não sabe. Então foi formada uma equipe, daqui a pouco eles trouxeram Iago, e eu olhei ali e falei, meu, aqui é o único lugar que tá fechado. Você tinha 3 na comissão, tudo funcionando, mais carnavalesco, uma equipe fechada. Os caras podiam tudo se debater lá dentro, mas o resultado seria positivo. Então a gente só precisava da quadra. E fé. Então eu tinha essa fé assim até o último instante, cara. Eu tinha certeza, eu comprei champanhe 1 mês antes. Eu tinha uma champanhe, eu não bebo, comprei champanhe 1 mês antes. Não bebo, é ótimo. Falei, ó,
Quem achar que não, vou fazer no vídeo agora. Se quiser provar, nós vamos ser campeão, tenho certeza. Depois eu É engraçado que ele falava, algumas vezes tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele, muito pelo WhatsApp, que a gente fala bastante, né? E ele falava, eu acredito que vai acontecer o milagre, vai acontecer o nosso milagre. E foi um dos dias que eu tava até, a gente nessa loucura, né? Às vezes muita correria, fica meio desanimado, algumas coisas não dão certo. E foi um dia que chegou essa mensagem e quando eu ouvi a mensagem dele, me deu uma energia a mais pra realmente acreditar nisso, Mas eu fui na quadra quando teve a festa que tava Nenê e Vai. Sim. E ali o clima tava diferente. Só você falar esse dia já me arrepia. Eu porque até os milagres começam ali. comentei com a Dani, que tá aqui nos bastidores, que fazia muito tempo que eu não vi o Rosas daquele jeito. Tava um caldeirão e o clima era totalmente diferente. Vocês já sentiam que tinha essa áurea ali? É muito curioso falar sobre isso, porque assim, vou voltar um pouquinho no tempo para responder isso, porque a Rosas de Ouro, ela veio com um trabalho muito sério e contínuo nos últimos 3 carnavais, mesmo o resultado não vindo, né? A gente tomou muita pedrada, a pedrada no resultado mesmo, da gente entregar desfiles que a gente considerava bons e por detalhes a gente ficava no final da tabela. E a gente não desistiu até o final, né? Quando chegou, a gente apostou muito no Ibira 70, fez um esforço muito grande, revolucionou muita coisa dentro da escola, criou esse projeto novo, Sou Roseira, e mais uma vez o resultado não veio. E a gente tem o costume lá no Rosas, depois que passou o desfile e sai o resultado, a gente chama uma reunião geral e fala com todo mundo, né? Vai lá, dá a cara a tapa, né? Mostra as justificativas, o que a gente errou, onde a gente errou, mostra o vídeo. E nessa reunião a gente sempre repetia, tipo, vai dar certo, nosso momento tá chegando, a gente veio do 12º, do 11º, mas uma hora vai dar certo, a gente tá no caminho certo, não vamos desistir. E aí pra 25 a gente tirou energia não sei da onde, e eu acho que isso que você falou, ele foi num crescente, né? Aos poucos a gente foi construindo essa história degrau a degrau. E eu acho que isso que deu muito certo. Porque sem prepotência nenhuma, né? Era uma escola que tava cenário meio que de terra arrasada, apesar da gente ter conseguido manter as pessoas, dar continuidade ao trabalho, a gente tava muito desgastado, muito sofrido, doído com isso tudo. Mas a gente conseguiu manter o nosso povo unido. Eu acho que esse foi o segredo. E aí a gente foi aos poucos. Então, eu cito pra você essa construção desde o lançamento do vídeo, né? Porque a gente sempre gosta de fazer uma graça, então a gente pensou de um jeito diferente de lançar, fez um lançamento mais fechado pro nosso pessoal, depois fez uma festa, a gente fez uma baita festa de lançamento dos pilotos das fantasias, que surtiu um baita efeito que a gente queria. Foi sensacional. Então foi ali. Aí foi indo aos poucos, né? A gente foi preparando, ensaiando toda sexta-feira, chegou a festa de lançamento dos sambas lá na fábrica, a gente chegou quietinho, a gente fez uma baita apresentação, que a gente mesmo saiu de lá com a alma lavada, né? Então, quem estava lá falou, peraí, que tem alguma coisa diferente acontecendo. E aos poucos a gente foi, nos ensaios técnicos também, até chegar o dia do desfile, né? Que aí eu acho que coroou, né? O desfile aconteceu. É muito legal ver a reação das outras pessoas. A gente foi muito parabenizado pelas co-irmãs, por colegas de outra escola. Ninguém questiona o título da Rosa de Ouro, graças a Deus. Então eu acho que isso foi uma construção, e não só de um ano. Eu acho que vem a longo prazo, né? O projeto de 5 anos do Osmar surtiu efeito. E, enfim, eu olho pra trás e tenho muito orgulho do que a equipe da Rosa de Ouro conseguiu construir. Eu acho que esse é o grande segredo. É a mão de Deus mesmo, eu falo, sem vergonha nenhuma. Foi a mão de Deus. Porque, assim, a gente conseguiu deixar a equipe unida muito rápido, sem se falar muito, sem fazer muitas reuniões, mas a equipe conseguiu detectar coisas, se encaixar. Eu até hoje, por exemplo, eu cantando, até hoje eu não sei quem é que fez eu cantar o Sabiá daquele jeito, mas foi um sucesso. Era tanto sucesso que tentavam, a harmonia tentava levar isso pra avenida, o Osmar falava assim, não cabe. O Osmar falou, não vai caber. E tentava se levar pra avenida, tal, pros ensaios técnicos. E os ensaios técnicos teve muita coisa sobrenatural. Cada ensaio que a gente fez dos 3, aconteceu coisa sobrenatural. A gente cancelou o ensaio. Eu estava lá e eu vi uma coisa sobrenatural. Aquele céu azul e rosa isso, pra mim. Um dia nublado, né? Que o dia tava nublado antes do ensaio. Aquela semana, uma semana antes, a gente cancelou o ensaio na rua porque a gente perdeu um diretor querido nosso. E naquela semana, que foi no dia da festa, a gente tinha que ir pra lá. Foi. E vai acontecendo coisa sobrenatural. Depois a gente faz o melhor ensaio debaixo de chuva. O melhor ensaio nosso, considerado assim pelo público, foi debaixo de chuva. Eu acredito até, para não tomar espaço da galera, eu cheguei a comentar isso. Todo ano você vai para aquele mini desfile lá, sai uma favorita, né? Só que o fato da gente estar em 11º, ninguém quis falar que a favorita era a gente. Mas eu tenho certeza que a favorita foi o Rosa.
Mas eu tô naquele pra te dia. dizer que a favorita já aparece nos lançamentos de enredo. Já tem começa campeã, hoje. já tem aquela que vai cair. melhor logo, né? Se você estudar, assim, você vai ver que ninguém ousou falar fulano é que vai ganhar. Porque ali tinha gente para falar. E é difícil. Até o próprio componente mesmo reconhecer que a gente estava na frente ali já. É porque o componente, ele já vem de anos ali que, pô, tá tentando, não ganha. Eu acho que cansa um pouco, Sim. desanima, Ele né? tinha o que o refrão falava, né? O medo de perder do caramba. Exatamente. Então, Medo de falar e perder, né, cara? O muito do que acontece, por exemplo, esse fato daquele entardecer, né, daquele primeiro ensaio, né? O Carlão cantando samba agora há pouco, né? Nosso hino. E na verdade, assim, o nosso hino, ele diz exatamente isso, né? Que quando você olha para aquele lado de lá, que é o lado da Brasilândia, né? O céu tem a cor de maravilha, né? Uhum. Então, assim, eu acho que já era um prenúncio, já desde a época de quando foi feito o próprio hino, né? Do cara ter, de alguma forma, talvez o Zeca da Casa Verde contemplou, né? Também. Essa natureza, né? E conseguiu fazer essa conexão, né? Daquele céu azul e rosa, né? Que vai dormir lá na Brasilândia, né? Então, assim, pra gente é uma coisa sensacional. Então, tem coisas que a gente só vai conectando, só vai pensando com o passar do tempo, que é que nem o próprio samba, né? Que depois de um tempo a gente, pra mim, na minha opinião, já não era mais um samba, era um mantra. Que a gente ficou repetindo. Muita mensagem, né, de E aquela positividade. mensagem acabou se construindo numa sequência de fatos positivos com relação à escola, que veio trazendo esse resultado para a gente. Então a gente tem que acreditar muito em energia. Né? Eu acho que a energia da escola foi se renovando, a gente foi tirando algumas coisas de pesado dentro da escola, já que vinha de antigamente, e tentando fazer a escola o mais leve possível, que é essa coisa que o próprio Vitor falou, né, de carregar enredo pesado. A gente carregou 2 enredos pesados, né, que foi o Sanitário, tem o Quindala. São duas histórias, né, a gente conseguiu dar uma suavizada depois, né, e chegou nessa coisa leve. Eu acredito muito que, assim, o resultado de carnaval ele vai muito do que acontece no processo. Né? Por mais que a gente queira, tudo que acontece de ponta a ponta é o que vai dar o final do jogo, né? Porque às vezes, por mais que você queira entregar uma coisa legal, se teve um problema no meio do processo, parece que na hora ela vai refletir, né? Já Tudo dá bem que o aquela pessoal desanimada. fala que é de faixa amarela, mas eu acho que o que você carrega na trajetória também reflete lá. Cada vez mais. Ainda mais no Carnaval de São Paulo, do jeito que tá. O pré conta muito, eu acho. É diferente. E apesar de ser um grupo especial, todas as escolas passam por dificuldades, né? Sim. Querendo ou não, né? O que vocês podem elencar de dificuldades que vocês tiveram aí durante... Ixi, são tantos. Eu brinco que, assim, eu sou do mundo corporativo também, o carnaval é meu hobby, vamos dizer assim. Um hobby muito sério, mas é. Mas eu falo, a resiliência que eu aprendi a ter numa escola de samba me prepara para qualquer outra profissão do mundo. Porque, assim, a gente tem que ter o plano A, o B, o C e o D, porque vai dar errado. A gente tem que sempre estar ali. Não tem como, assim. O jogo de cintura, em cima da hora, tem que mudar o plano. Então, assim, eu acho que hoje, pra falar de plano rosa de ouro, graças a Deus, 2025 realmente foi um ano tranquilo. Foi um ano mais de. Né, a escola já tinha um plano traçado, um trabalho que funcionava, né? Uma coisa legal que a gente tava falando agora, que o Carlão falou, a gente conseguiu juntar na equipe, era uma galera que tava todo mundo com orgulho ferido, assim, né? A gente pega o próprio Carlão, como ele contou depois da pandemia, o Fabinho, que chegou na escola também, um pouco, né, com o histórico do que ele passou no Rio de Janeiro, enfim, sem entrar muito em detalhes. A gente tava muito ferido com os últimos resultados, o coreógrafo novo da comissão de frente, enfim, tava todo mundo a gente meio que se juntou, cada um lambeu as feridas ali e a gente conseguiu de fato dar essa liga pra 25, foi muito louco, né? a gente foi para lá em Aparecido, um desabafando pro outro. Verdade. Dentro da van. Como que foi você? Como que foi você? Foi isso. Então, assim, hoje eu não sei falar qual é a maior
desafio, né, na verdade, de 2025. Eu acho que hoje todas as escolas sofrem com o desafio de fechar o contingente. Eu acho que a Rosa de Ouro não é diferente. Graças ao projeto Sou Roseira que a gente criou, que de fato, assim, a gente tem que ter muito orgulho desse projeto. A Rosa de Ouro, por algum tempo, tem muita gente que ataca a Rosa de Ouro, né? A Rosa de Ouro, graças a Deus, é uma escola grande, mas isso também traz algumas opiniões desfavoráveis. E a Rosa de Ouro, por muito tempo, foi atacada por virar as costas para sua comunidade, né? E com o projeto Roseiro, eu acho que ficou provado o contrário, né? A forma como se distribui fantasia hoje na Rosa de Ouro, né? A gente teve esse ano de 25, 10 alas com fantasias gratuitas em troca de ensaio. A pessoa faz uma inscrição de um valor irrisório, que ela recebe a carteirinha da escola, uma camiseta e a fantasia para desfilar, né? E então, assim, isso faz a diferença, né? Quando eu me pergunto qual é a grande jogada da Rosa de Ouro, acho que é trazer esse pessoal pra perto, porque é quem de fato veste a fantasia, né? A fantasia sozinha não acontece nada. Eram lindas, maravilhosas, foram todas muito bem feitas. Mas precisa do material humano. Exato, é isso. Eu acho que é aí que tá. A gente transformou esse limão da falta do componente em uma limonada bem docinha que foi trazer esse pessoal de Sou Roseira. A gente chegou a passar... Eu gosto de contar isso porque muita gente faz chacota, mas a gente contratou carro de som para convocar as pessoas para vir desfilar na Rosa de Ouro, né? Olha, porque as isso eu pessoas não sabia. as pessoas acham que é um lugar inacessível, que as fantasias são caras. Então a gente passou o carro de som lá na Brasilândia durante os finais de semana, convocando as pessoas, e a gente conseguiu renovar um contingente da escola muito grande. Deu super certo. Então eu acho que o desafio maior talvez seja o contingente, mas a gente conseguiu lidar bem com ele, começando com o projeto Sou Roseira ainda em 24 para 25. E o fato da Rosa de Ouro ser uma escola tradicional e estar ali, querendo ou não, está mantida no especial, né? A Rosa de Ouro não caiu. A Rosa de Ouro não foi para o grupo de acesso. Ficava ali 11º, mas não caiu. Sim. Também é uma coisa que as pessoas ficam, né? Ai, por que Nenê cai, Camisa cai, Rosa de Ouro fica? Né? Tem essa conversa ali de bastidores, né? Eu não gosto de fazer muito comparativo, né? Assim, porque falar além muro, né, de outra co-irmã, esse tipo de coisa. Mas uma coisa que a Rosas de Ouro eu acho que sempre teve foi, assim, uma coisa que a gente não se manteve só com o nome. A gente, às vezes, vamos dizer, uma parte plástica não muito boa, com dificuldade financeira, esse tipo de coisa, a Rosa de Ouro sempre conseguiu fazer bons desfiles. A gente tinha alguns quesitos que seguravam a gente. O desfile do convívio, a Rosa de Ouro, caía aquele ano para muita gente. Né? 2017, né? Que a gente fez um trabalho ali e ainda a gente teve um problema na pista antes da gente, que a gente ficou 1 hora lá jogado no chão, muita gente, a escola inteira, você imagina assim, uma escola inteira deitada no chão esperando dar o horário para poder desfilar. A gente já cotado para cair, né? As pessoas, tipo, a alegoria sendo finalizada ali naquela hora, então assim, muita gente, né? Já, né, dando a gente e a gente voltar entre as 5. A escola faz um desfile assim memorável, numa manhã de sol de carnaval, o Royce do Cavaco cantando assim de uma forma muito bacana, né? Pra gente aquilo ali foi assim uma virada de chave também, né? Pra a gente conseguiu entender que a gente poderia mais. É que a gente tinha muitos desafios pela frente. Você fala de desafio, né? Não tem como. É muito difícil você não chegar lá na sexta-feira, ainda mais que a gente gosta de ir lá na sexta-feira, eu gosto particularmente, né? Que é o primeiro dia, e você falar assim, 100%. Acho que ninguém chega com 100%. Até porque você nunca sabe, por exemplo, se como já aconteceu com a gente lá no Ibira, uma maluca lá sumir, né? Você perdeu o componente. Você perdeu de alegoria, né? Você perdeu a componente ali na hora, né? Você vai falar assim, como é que você resolve isso, né? Assim, o 100%... do jogo de cintura, né? O 100%, o cravar 100% num desfile... Que é o que a gente viu também esse ano, né? Assim, Muito também. Eu, do lado de fora, depois entrando no Rosas, eu consigo ver, até porque eu participei também de algumas escolas dessas aí, né? Que tiveram esse problema. Eu acho que a coisa de você ter a resistência
e dessa resistência, assim, por exemplo, comissão de carnaval e a diretoria, junto com o Osmar e com a Angelina, ela já é tipo aquela coisa do treinador de futebol que você não desiste. Você não fica trocando toda hora, Eu acho que o Rosa de Ouro insistiu mesmo tomando porrada, eles tomando porrada. De manter o time ali. Eles tiveram resistência para se manter em 11º, em 10º, que seja lá. Mas não deixaram ir lá pro fundo do poço. Defenderam o nome primeiro e as pessoas foram indo embora. Algumas pessoas desistiram, mas eles defenderam o nome. Porque o que aconteceu com muitas escolas foi que colocaram as pessoas na frente da escola. Aí a escola foi embora. E só ficou as pessoas lá, né? Eu tenho tanto para receber, que eu deixei aqui. O fulano que tem tanto para receber, que deixou aqui. O fulano que vendeu a casa. Então, assim, eu acho que o Rosas preocupou em manter a casa, no mínimo, sem ninguém bater na porta e cobrar. Ó, esse espaço é meu. A casa ficou sendo do Rosas. Então, aí, a casca dos caras, né, que tá aqui, de tipo, vamos aguentar a porrada até essa coisa virar, né, a gente poder respirar de novo. Eu tenho aquela piada, né, os caras ficaram respirando debaixo d'água. Vamos nadar aqui, vamos embora. Pega um ar e tal, aí você vê. Então, até hoje, e aí virou, né, virou, arrumou a casa, virou, né, a gente vê, eu vejo a presidente com um sorriso aqui, né, mas 5 anos atrás a coisa estava punk, pra todo mundo, né, tipo assim, até pra quem tá de fora, você fala assim, pô, não merece isso aí, cara, porque a gente viu desfiles bons, eu participei de várias eliminatórias do Rosa, eu vi sambas bons e nego dando porrada, entendeu? Então, assim, quando você tá lá embaixo, o pessoal não tem dó. Nessa época, então, de internet, a massagem é zero para quem tá lá embaixo, né? O cara vê uma pequena lá, deu uma crescidinha, ele já coloca a pequena na tua frente, ó, tá te engolindo, entendeu? E para você ter essa força de tipo assim, ó, respira, vamos se fechar aqui, olhar para dentro e vamos fazer o nosso, até a coisa acontecer. Eu acho que o Rosa teve essa casca. Eu ouço ele falar, passa um filme na cabeça, não tem como, porque é exatamente isso, sabe? E aí, assim, como o Osmar falou, eu acho que a gente não pode falar, é difícil falar do que acontece nas escolas dos outros, cada um tem sua cultura, sua forma de lidar, mas isso que ele falou é muita verdade, assim, né? O Rosas acreditou na gente, né? E não é porque, pela nossa linda cor dos olhos, não, é porque a gente de fato tava lá quando ninguém mais... a gente, porque assim, essa direção de carnaval, né, eu, Evandro Laio, são pessoas que a gente cresceu na escola, né, a presidente fala que eu ia de chupeta com a minha mãe, então assim, não é que eu sou um profissional do carnaval, eu sou da Rosa de Ouro, se amanhã eu não tiver mais na direção de carnaval, eu vou estar vestindo fantasia, ajudando em outra coisa, mas a gente é muito Rosa de Ouro, então a gente de fato não desistiu muito por isso. Porque a gente acreditava. Exato. Não, esse é o próprio time. Assim, quando eu no momento de virada lá da escola, que eu resolvi vir um pouco mais para frente, assim, eu montei um time, teoricamente, para cuidar cada um de um quesito. Formado por pessoas que estavam dentro da escola. Eram 11, virou 4. Aí quando se tornou 4, as pessoas, eu falei assim, eu vou montar uma comissão de carnaval. Aí perguntaram para mim, mas quem vai ser? Eu falei assim, quem não me abandonou. Então foram esses 3 meninos e a Carla que teve que parar. Por questão profissional. Então hoje a comissão de carnaval, ela veio teoricamente se desintegrando de um projeto que eram de 11 pessoas. Então, e aí, nesse sentido ainda, eu acho que um grande trunfo da Rosa de Ouro é que a Rosa de Ouro ainda faz valer o seu nome de escola de samba. Porque assim, tudo que eu sei hoje eu aprendi dentro da Rosa de Ouro. Metendo as caras, né? Também a gente passou por alguns profissionais lá que ninguém nunca ensinou. A gente foi enfiando a cara e aprendendo na marra. Mas assim, é uma escola que tem um mestre de bateria formado na casa, né? Que veio do projeto Samba Se Aprende Escola. A Porta-Bandeira vem de lá também. Então assim, é uma escola que de fato, ela busca dentro... Exato, é ensinar e... A gente tem um projeto que eu morro de orgulho, que a gente acabou de sair de uma reunião, adiantando até em primeira mão, que é a nossa escola de aderecista,
né? Porque é uma mão de obra que está super escassa no Carnaval de São Paulo. A gente está indo para o 3º ano de escola de Olha, que aderecista, legal. onde a gente oferece aulas práticas para as pessoas que se inscrevem gratuitamente, com direito a material, a lanche todo dia. Então, assim, a gente investe, né, com a ajuda do Osmar, que é quem cuida da parte financeira, a gente faz o projeto e aí convence ele de embarcar e ele embarca. Mas a gente acabou de ter a confirmação, vai começar mais um ano de escola de aderecista, que são pessoas que estão lá, a gente dá chance para muita gente que às vezes está sem um lugar no mercado de trabalho e que vai lá aprender a fazer fantasia, que fica com a gente durante o ano fazendo fantasia. Então a Rosa de Ouro de fato acredita nisso. O Roseira do Futuro, que é o projeto da nossa escola Mirim, né? 100 crianças com aula aos sábados, balé, mestre ali porta-bandeira, passista, enfim. Então, de fato, isso me orgulha muito, porque a gente não perdeu essa essência de ser escola de samba. E traz a renovação, né? Não, e tem essa coisa assim, um fato que sempre me fica na cabeça, é uma coisa que é muito difícil acontecer nas escolas de hoje, que minha esposa defendeu nota por 11 anos, foi porta-bandeira por mais de 20 anos e fez questão de passar o pavilhão. Tá muito difícil uma porta-bandeira que passa o pavilhão por uma outra porta-bandeira. Então, assim, a escola ela tem uma raiz, né, de tradição, como você falou de tradição, né? A gente consegue ter a modernidade junto com a tradição. Isso pra gente é muito importante. Talvez aí aquelas outras escolas que você eventualmente pensou que, de repente, eles esqueceram talvez de se modernizar e ter um pouco também de humildade. Porque a gente também tem que ter um pouco de humildade para reconhecer a hora que a gente erra, aceitar, olhar a crítica e falar assim, não é legal, mas vamos mudar o tem um curso pouco do de caminho, razão, né? tem um pouco de razão nisso aqui que está sendo colocado. Porque a gente também tem que tirar proveito desse tipo de coisa. Então, para mim, né, enquanto escola de samba, eu estou lá há 44 anos. Então, assim, eu tenho 8 títulos. Então, o que a escola tem de especial, eu tenho. Então, já vi a escola ganhar de tudo quanto é jeito, né? Desde a época do seu Basílio, né? Até da forma mais recente, vamos dizer, de uma forma mais ativa, porque eu estou na diretoria da escola desde 94. Então, assim, eu tenho 3 títulos como diretor. Mas uma coisa que a gente sempre vê na escola é, assim, a paixão. É muito difícil quem entra no Rosas de Ouro, às vezes até para fazer algum trabalho e ir embora. O Carlão, então, nem se fala, ele já não gosta de ir embora. Aí tem que ficar empurrando ele para fora da escola para ele poder... Então, assim, muito do componente, né? É assim, quando vai para lá, se sente muito à vontade dentro do nosso ambiente. Isso para a gente já é uma coisa muito positiva, de que às vezes temos poucos, temos que correr atrás de outros componentes, tem que correr atrás, mas os que a gente tem uma coisa de querer ficar ali de uma forma muito intensa. Né? Até os profissionais mesmo que passam pela casa, né? É isso. É uma escola que acolhe, né? Bem. Sim. Então as pessoas que chegam querem ficar, porque é isso. E eu acho que também é um outro segredo da Rosa de Ouro. Tem esse feitiço lá, eu acho. A gente tem essa fidelidade, esse básico. E assim, a tendência agora não por causa do título, mas por causa do projeto, né, que foi feito, é o crescimento, né. Eu acho que se livrou também de um passado, né, porque o que ficou do passado de erro a gente tem que deixar no passado. Né, eu me lembro que quando eu cheguei não sei nem se eu posso citar isso, mas eu cheguei no rosto e falava assim, aqui, Senhor Jorge, não vai funcionar. Eu falei, não vai funcionar? Quero ver, duvido, Deus é maior que tudo, nós vai rezar, nós vai lá, não sei na onde, nós não vamos ficar refém de ninguém, nós vamos para cima. E acabou. Acabou. Todas essas histórias do passado, eu acho que ficou para trás. Eu acho que o Rosas agora ele tem assim a possibilidade de olhar para frente e renovar o carnaval até, né? Não só por título, mas por ser um Rosas, né? Porque eu lembro que o Osmar falou assim para mim, Carlão, esse repertório que você trouxe aí é muito bom, mas olha para a galera que tá aí, olha, eles têm 16, 17, 18, 19... Eu falei, é verdade, né? Cantar 89 para eles vai ser difícil, né? Eles não vão nem lembrar. Então, a gente tem que trazer essa renovação também dessa galera, né? Que tá aí, que 19 a 35 anos, que eles estão presentes e eles são campeão, finalmente. Né? Quem tá na escola há 12 anos, eles têm essa satisfação que,
Saber o que Tinha é um cara de campeão. 30 anos esperando, né? É, Exato. E exatamente. agora ele vai guardar isso com orgulho, ele quer saber, e agora? Como é que vai ser? É. Ele tá, assim, muito afim, e a gente tem que aproveitar esse momento. É um momento, assim, de você começar do zero, como se você tivesse condição do zero, sem perder, lógico, a essência, né? Do Rosas de Ouro, né? A tal da identidade que o Rafa tanto trouxe pro Rosas, assim, sem perder essa identidade. Mas até pra mim mesmo, né? Como no meu terceiro ano, tipo, você pega assim e fala assim, pô, agora eu vou conseguir trabalhar do jeito Carlos Júnior de ser com Rosas de Ouro, né? Porque foram anos de Royce, foram anos de Darlan, e são 3 cantores diferentes. E Eu você tenho vai que criando a trazer sua uma própria identidade ali com uma nova Rosas. identidade para a escola, nessa conjunção de Rosas e Carlos Júnior. Então, acho que agora é o pontapé, dependendo do resultado. É um pontapé de... a gente vai vir com novas coisas, novas intenções, de repente tem gente nova chegando também, que a gente nem sabe, dentro desse enredo aí, que não sei se vai ter. Opa, vamos ter spoiler! eu vi negócio de Gosto! spoiler, até eu tô interessado, sabe? Spoiler, Não, mas né? antes de entrar no Carnaval 2026, eu quero O mostrar um vídeo pra vocês, porque esse pra mim é o marco Carnaval 2025-2026. Põe pra gente aqui, Gu. Bora. 9.8 Papai. Rosas de Ouro. Nota 10. Ó, a cueca apareceu. Possível, cara. Esse momento aí Eu acho que eu nunca apanhei tanto na vida. Era microfone, era câmera, tudo na minha cabeça. é alegria. Tomara que você continue apanhando assim com a Rosa de Ouro, tá? Gente, eu tava lá e eu tava falando aqui pros meninos que eu nunca apanhei tanto na minha vida. Foi microfonada, foi câmera da Globo na minha Evidente, cabeça, né? era gente me empurrando, Você mas eu falei, daqui assistiu? não saio, daqui ninguém me tira. Evidente isso aí. E eu queria ouvir de vocês, assim, qual que é... Vocês conseguem descrever essa emoção em palavras? É difícil, né? Assim, é difícil olhar e não se emocionar de novo, né? A gente Isso fez que eu cortei o vídeo, tá, é. gente? Porque eu fiquei uns 2 minutos ali a filmando gente, vocês. a gente fez uma reunião recente na quadra e a gente... Essa reunião que a gente faz sempre depois do carnaval pra falar de justificativa, e a gente tentou fazer um compilado de alguns desses vídeos, porque cada um é mais emocionante que o outro. A reação da quadra, então... E é muito doido falar, porque assim, foi na última nota, né? A gente, Foi na até o última final, a gente teve que esperar, e é muito louco, porque você falou pra descrever o momento... Ao mesmo tempo que existe uma apreensão muito grande, existe uma confiança muito grande que ia dar certo na mesa, né? Em nenhum momento a gente pensou ali, quando chegou na reta final, a gente pensou que ia dar errado. Quando a gente viu as outras, a gente sabia que o último quesito era evolução, a gente sabia que a gente tinha ido bem no quesito, né? E quando a gente viu as outras escolas que estavam na frente perdendo alguns décimos, a certeza de que a gente ia ser campeão, ela começou a aparecer de uma forma muito forte. E aí a gente deu as mãos nas notas finais, e a energia que tava ali era de nós, arrepia, de que a gente vai ser campeão. Então existia uma certeza no ar. E aí quando veio a nota, meu Deus do céu. Então, Meu Deus do céu. esse momento ali, muito, eu fui na confiança do feedback do próprio Vitor, né? Que o Vitor falou, essas últimas 3 notas aí, a gente vai subir muito, né? Os últimos 3 quesitos, né? As notas, os quesitos serem apurados, né? Então, como eu acredito demais neles, né? Em função do conhecimento deles, né? Apesar de serem jovens, eles são estudiosos. Então, eles conseguem ter uma leitura não só do que acontece com a gente, mas também do que acontece com os outros. Apesar de carnaval é difícil você ter leitura, porque você assiste de um lugar, né? E tem mais 500 metros de diferença que você não vai enxergar. Mas acredito demais assim, no potencial deles em função da quantidade de desfile que eles já assistiram. Né? E ainda assiste. Porque a gente é amante de carnaval, então a gente assiste nosso e a gente vai pra arquibancada assistir todas as escolas. A gente acompanha de perto. E você é muito jovem, né? Mais ou menos, não tanto, engana um pouco. Mais ou Eu menos. quero mostrar mais um vídeo pra vocês e a gente vai falar sobre isso, sobre essa juventude. Põe pra gente, Gu. A grande jogada do Rosa de Ouro. Então, foi uma grande jogada, foi campeã no último quesito da última nota. E o que a senhora acha que deu o título pra Rosa de Ouro? Fala pra mim. Perseverança, trabalho, acreditar,
nos mais jovens, na comissão de carnaval, inovar, planejar e acreditar nesse enredo que todo mundo gosta dos jogos. É um pouco disso, assim. Vem muito do que o Carlão falou e que o Osmar também falou, né? A escola fez uma aposta em 3 até então jovens, né, não tão experientes, apesar das pessoas não conhecerem a nossa história, né? Eu pareço jovem, mas eu tô na Rosa de Ouro há 28 anos, né? Então, assim, e a gente é aficionado por carnaval. Então, de fato, a gente busca entender, a gente estuda, a gente realmente gosta. Então, quando ela fala isso, é muito louco, porque vem do que o Carlão falou. A gente foi muito atacado, tipo, da galera. Meu, o que vocês vão ficar insistindo nesses 3 manés, né? Apelidaram a gente até de 3 patetas. O que vocês vão ficar insistindo nessa galera que não entende nada de carnaval, chegou ontem, né? E aí, quando ela fala isso, de acreditar, é exatamente isso. Da gente ter passado por tudo que a gente passou. Eu não vou nem falar dos últimos 2 anos. Da pandemia pra frente, né? Sanitatem foi uma paulada. A gente fez de 9º, 12º e 11º. E é muito doido, porque assim, muita gente que tava de fora criticava, não sabia. Quando a gente começou a trazer as pessoas pra perto e as pessoas perceberem o trabalho que estava sendo feito, a gente foi conquistando pessoas. Tinham pessoas que a gente passava na quadra que só faltavam rosnar pra gente. De verdade, assim, de olhar feio, de falar, e a gente não desistiu. E aí, quando as pessoas foram chegando perto, foram entendendo que não tinham, nem, porque as pessoas acham que a gente queria se aproveitar da escola, né? O trabalho que a gente faz na escola é voluntário, eu não sou remunerado por isso, sabe? Então, assim, eu só faço pelo amor que eu tenho pela escola. E aí, quando as pessoas começaram a perceber isso, elas começaram a se aproximar. E a gente foi conquistando mais gente, cada vez mais gente. E eu acho que esse foi um grande segredo também. Porque dessa vez a gente tinha todo mundo junto. A escola conseguiu criar um cordão de que... Porque a gente, com o trabalho, a gente conseguiu provar o contrário. E assim, você tá criticando, vem pra cá, a gente tem espaço pra você ajudar. E aí nisso a gente conseguiu o que a gente tá virar. fazendo, né? Exato. E aí nisso que ela fala, do acreditar na juventude, é isso. Da gente não ter desistido até conseguir ser campeão. E tem assim, um aspecto que é aquela coisa. A gente... Por mais que a gente trabalhasse, né, a gente tivesse, de alguma forma, trabalhando, né, em todos os carnavais, a gente era muito ruim, ou eu continuo sendo, né, muito ruim de marketing pessoal. Porque dizem que... na política acontece muito isso, né? A galinha bota um ovinho desse tamanho e sai cacarejando, né? E o avestruz bota um ovo desse tamanho e não cai uma lágrima, né? E não abre a boca. Então, às vezes, assim, o nosso trabalho, a gente não fica batendo no peito e se exaltando. A gente Nem só quer trabalhar. tempo, né, Osmar? A gente só quer trabalhar. A gente quer trabalhar. A gente quer produzir, quer trabalhar, quer fazer esse tipo de coisa, né? Apagar incêndio, esse tipo de coisa. Não tem tempo para sorrir um pouco para os outros, né? Porque você só tem que apagar incêndio. E eu sou, assim... talvez uma das piores pessoas que você vai encontrar na quadra, em dia de ensaio ou qualquer dia. Porque eu levo muito a sério, automaticamente eu não fico dando risada. Então todo mundo olha, pô, esse cara toda hora tá com essa cara feia aí, andando pra cima e pra baixo, esse tipo de coisa. Então, na época eu tô preocupado em entregar. Então, assim, a nossa preocupação sempre foi de entrega, né? É de que forma que a gente ia chegar o melhor possível. Porque a gente sabia que tinha muito obstáculo, né? Porque, assim... tem que respeitar quem se promove a dirigente de escola de samba, que resolve fazer um trabalho como esse, principalmente se for voluntário, né? Tem que tirar o chapéu, porque assim, não é um trabalho fácil, é difícil agradar todo mundo, cada um tem uma escola a seu gosto, todo mundo gostaria que a escola fosse de um jeito, e você tentar colocar uma escola assim meio que parecida para todo mundo é complicado. Todo mundo tem uma receita do sucesso. Todo mundo tem uma receita do sucesso. Todo mundo tem o seu melhor. Todo mundo sabe o seu melhor, esse tipo de coisa. Que é igual festa. Assim, você vai numa quadra, o pessoal olha a quadra cheia e fala assim, nossa, deve ter ganhado um monte de dinheiro, né? Aí você vai ver que ninguém pagou para entrar. Mas assim, na hora de gestar, na hora de você fazer a gestão, esse tipo de coisa, só quem está na essência mesmo do negócio sabe o quanto é difícil. Eu não sei quanto custa lá, sei lá, um rolo de galão, entendeu? Mas eu sei que todo aquele dinheiro tem que ser aplicado no carnaval mesmo. E quem não chega nesse ponto de você fazer todo o investimento que você tem um pouco mais, você não consegue chegar à excelência. Porque hoje em dia, assim, a fantasia é dada. A fantasia tem que ser dada. A disputa é cruel, né? A fantasia tem que ser dada.
E teve gente que de outras épocas que todas as fantasias eram todas vendidas. Sim. Então, assim, é muito diferente. A gente também não pode negar que a Liga também não tem trabalhado para isso, né? A gente tem que agradecer o trabalho da Liga, porque a cada ano que passa ela de alguma forma consegue melhorar alguma coisa. Quem está na direção já há algum tempo sempre tem corrido a favor de fortalecer as entidades, né? E fortalecer o carnaval para um bom espetáculo. Eu acho que o nosso espetáculo é super organizado, ele é fantástico, ele é bem feito, ele tem muita gente criativa, né? E acho que a Rosas de Ouro chegou nesse patamar também, tendo que correr atrás dos outros, né? Então, cada dia que passa, cada um vai lá e leva a régua. Porque hoje não Então, tem mais escola pequena, né? A gente vê aí pelos grupos de acesso que as escolas estão Tudo muito nivelado, né? muito Então, assim, niveladas. por isso que a gente às vezes chega lá e não sabe quem vai ganhar. Então a gente chega lá, assim, eu achava que esse ano ia ser um ano de muito mais disputa, até pela troca do corpo de jurados, por ter muita gente nova, porque por ter muitos enredos assim inteligentes que conversavam com uma massa, né? Mas por incrível que pareça, o enredo que está meio fora do contexto, né, que acabou levando. Então, assim... Na contramão, né? Essa o foi a grande diferencial, jogada, né? Muitas pessoas comentaram isso nas redes sociais, inclusive, né? Que saiu um pouquinho do padrão e que isso fez diferença, né? E foi legal porque com esse enredo a gente conseguiu furar um pouco da bolha do carnaval, né? O último carro que virou a sensação, né? Lindo. Tinha o Mário, o Luigi. Achei da hora. Isso Lindo demais. chegou Eu não acessou vi aquilo pessoas que nem saíram do carnaval. E a gente vê um monte de vídeo no TikTok de gente falando, eu nem acompanho o carnaval, passou a ser minha escola. A gente achou um vídeo que tinha 700 comentários, a gente ficou até emocionado, que as pessoas de fato se identificaram com isso. Então, eu acho que também é um outro segredo. Trouxe que eu uma acho que deu infância ali, né? Trouxe aquele... Mas antes da gente entrar no Carnaval 2026, porque eu sei que eu vou conseguir tirar alguma coisinha aqui de vocês, eu queria ver mais uma música. Bora? Vamos cantar mais alto? Vamos lá. Exalta pra galera. E mais hoje eu acordei de bem com a vida. Sonhei que estava na avenida de azul e rosa destilar, oi, trazendo essa nação tão comovida. Pra quê? Pra essa festa de magia da cultura popular? Foi então, e deparei com a mais bela. O que tem? Rosa de ouro tão singela, que o mundo encantou. E hoje, a nossa escola mais querida, Deus do céu, tu engaminha a bateria. Nessa noite de esplendor, mais uma vez hoje, a nossa escola mais querida, swinga minha bateria. Nessa noite de... E eu falei que mais hoje... Eu sou tão privilegiada, porque a gente escuta isso na quadra, com bateria, com tudo é lindo e maravilhoso. Mas quando muito escuta legal, aqui, né? é muito bom. Na capela, né? Na capela é maravilhoso. Não podemos esquecer da nossa bateria. Quer dizer, não podemos esquecer dos nossos setores, né? Na verdade, assim, todo mundo faz um trabalho, assim, o trabalho da escola. Eu acho que é muito importante, porque hoje 90% da nossa bateria ela vem da Mirim, né? Que é um outro trabalho. A nossa diretoria, né? Acho que 90% da nossa diretoria também veio da Mirim, né? Então, assim, são todos componentes criados na casa. E a bateria tem, de alguma forma, também nos ensinado algumas coisas, né? A gente tem que entender que escola de samba a gente não aprende só com quem está lá na diretoria, quem está em cima. A gente tem que também andar no chão para aprender com quem está carregando a escola, né? Então, assim, muito do meu crescimento enquanto olhar para a escola de samba se deu esse ano com uma conexão que eu tive um pouco maior com a bateria, né? Então, vira e mexe, quando tinha uma carninha ali queimando, os meninos mexendo nos instrumentos, esse tipo de coisa, eu parava ali para conversar e ficava ouvindo eles, né? E fazendo avaliação, porque você também precisa ter o olhar do componente, né? Porque nada funciona só
segundo o seu eu, o seu olhar, né? Ter que entender a expectativa da comunidade, né? Eu acho que isso aí traz muito de força para a gente continuar, né? Porque você pega lá a maior ala da escola, pega lá 250, né? Que sai de casa com dinheiro do próprio bolso para chegar lá, né? E servir, tem que tirar o chapéu para eles também. Bom, mas eu estou com uma expectativa lá em cima para 2026. Já quero Eu saber também. o que vocês Nós estão também estamos, aprontando, o que vocês já vão me contar. A gente não tem o que contar ainda. Na verdade, assim, a gente não parou de trabalhar de 25 para 26, né? Foi o que o Osmar falou. A gente tá no processo de comemorar e trabalhar. Comemora um pouquinho, trabalha um pouquinho. Comemora um pouquinho, trabalha um pouquinho. O trabalho já tá sério, né? Já tá avançado no sentido da... Já tem uma agenda, né, Vitor? Já. A gente tem conversado com profissionais da escola, primeiro, né, para estar com o time completo, não só elenco, mas pessoas que trabalham no bastidor da escola, em barracão, em fantasia, para que a gente de fato mantenha a qualidade, né, do espetáculo visual que foi apresentado esse ano. Isso eu posso garantir que a gente está atrás de novo. A Rosa de Ouro vai estar bonita novamente, que é uma coisa que a gente tem como meta. Mas é isso, estamos trabalhando aí. Em breve temos novidades. Você queria saber de novidade? Eu queria saber uma novidade. A gente vai ter uma festa, fala da festa. A festa, Novidade. fala da festa. Ó, Não, gente, eu a gente vai tentei, ter- vocês viram, né? a gente vai ter uma festa das campeãs, que também tem umas coisas que não dá para dar alguns spoilers, mas assim, alguma coisa ou outra que talvez que soe natural, né? Vamos dizer assim, o que eu tenho conversado, pelo menos acertado, a gente já tem as campeãs, né? A Pérola Negra Tom Maior, né? Confirmadíssimas, né? Eu conversei que eu tinha uma vontade de trazer para a nossa festa uma pessoa que a gente considera muito, assim, eu particularmente considero muito também, que tem vários anos de amizade, e independente de escola ou não, eu vou trazer o Neguinho da Beija-Flor para cantar Uau! na nossa festa. Olha o corte do Samba News aí. Assim, já que você, é isso aí. Chora, cavaco! É o brother. Quase que o cavaco não chora. Então, Uma despedida. brother. O brother é o brother, né? Assim, e que conversei bastante com ele, né? Assim, naquele período que ele estava já anunciando a sua saída, né? E me veio na cabeça e falei assim, pô, eu acho que o Neguinho tinha que cantar aqui, né? Independente se é com a Beija-Flor ou sem a Beija-Flor, numa escola de samba aqui em São Paulo, meio que como uma despedida, né? Já que ele fez uma despedida lá, eu acho que a gente Fazer uma também, pra eu acho gente que aqui também. até porque assim, é muito difícil você ver mesmo as apresentações da Beija-Flor, o Neguinho, né, cantando aqui em São Paulo. Então eu acho que Verdade. a gente tem que reverenciar, né, essas estrelas de carnaval, que eu costumo dizer que quem é de comissão de frente, cantor, mestre porta-bandeira, né, pessoas que cuidam de setores são estrelas do carnaval, né? Só que eu acho que em São Paulo precisa melhorar um pouco. Eu acho que precisa melhorar um pouco, né? E queira ou não, é o profissional da arte também. Assim como o pessoal de barracão também precisava vir um pouco mais para frente, né? O pessoal precisava Tem mais espaço, ter mais voz. espaço, a gente ter assim, né, a figura deles, né? Que nem a gente aqui é diretor, o Emerson é músico, o Emerson, né, tem muitos anos, aí trabalhou em vários lugares, passou pela Alessi, passou pelo Fundo de Quintal, voltou para a Alessi, na palma da mão, o Carlão também tem a carreira dele e tal, e a gente às vezes tem essa visibilidade, né? Agora, tem lá o artesão, o cara que constrói esse tipo de coisa. Então, esse artista, ele fica um pouco escondido, né? E eu tenho, né, aquele enredo do bumbum, praticumum, procurundum, né? Tem uma frase que toda hora vem na minha cabeça quando a gente percebe que tem gente que está aparecendo, gente que não deveria, não é que não deveria, né? Deveriam estar Tá com aparecendo muito mais mais, do né? Que é o escondendo gente bamba, né? Que covardia, eu acho que assim é uma frase, né? Que tem que ser toda hora relembrada no carnaval. Acho que todo mundo que é bamba, né? Essa gente bamba que faz a coisa acontecer precisava aparecer um pouco mais. Muito bem. A gente não pode cair na armadilha de desmerecer os carnavalescos, né? Eu me lembro que quando eu era pequeno, o carnavalesco era uma figura muito importante dentro da escola. Eu acho que hoje se esconde muito o carnavalesco.
Eu sinto isso, né? Em geral, se esconde muito o carnavalesco. Somente em São Paulo, às vezes a gente não fica sabendo nem quem é, assim, quem foi que construiu e tal. Mesmo que seja uma comissão, né? Seja 2 ou 3, mas você tinha ali o nome de quem assinava. Hoje parece, o cara não faz o desenho, então deixa o cara pra lá. Esse cara não vai assinar nada. Eu acho não acho legal isso de... Ele não tá, de alguma forma, ele participa fazendo alguma coisa, né? Creio eu. E acho que todo mundo que tá numa escola de samba é um artista, né? É aquela pessoa que tá numa ala, né? Que tá todo mundo vestido igual a um artista. Todo mundo. Né? Todo mundo. Cada um faz um papel. O carinha que tá dentro do carro, escondido, né? Dirigindo ali. Justamente. Acho que todo Tem o mundo seu que papel, tá né? ali tem o seu papel, né? Tem a relevância, né? Eu acho que assim, é lógico que não dá para, né? O espaço é pouco, né? E normalmente quem detém as informações, né, são as pessoas que estão na gerência. Agora, culturalmente, né? Osmar, Vitor, né? Eu ouvi isso de um cara do Rio, e, assim, uma hipótese, né? E fiquei pensando muito nisso, né? Essa coisa da cultura São Paulo e Rio de Janeiro, que hoje eu me conformo com ela. Antigamente eu não tinha muito conformismo, não, mas hoje eu aceito essa cultura de diferenças. E uma das diferenças que eles apontam a gente é essa coisa do grande artista ser o presidente em São Paulo. Né? O presidente no Rio de Janeiro ele é mais escondido, ele é um patrono, ele é um cara que não gosta de dar entrevista. Aqui não, né? Você pega, por exemplo, as grandes emissoras, quando acontece alguma coisa de extraordinário, pimba no presidente. Né? Se o presidente ele não é uma pessoa que ele tem uma certa desenvoltura, ele acaba com a escola inteira. Né? Tipo assim, ele é o retrato da escola. Se ele não tiver, né, o que chamam de... Não vou falar nem glamour, né? Se você aquela pessoa que aceita, né? Carisma. Se ele for uma pessoa antipática e não tiver carisma, a escola acaba sendo prejudicada por uma pessoa. Então a gente tem essa cultura também que a gente precisa tomar mais cuidado com isso, né? De jogar tudo. Mas eu acho que é mais a imprensa que faz isso. Jogar tudo no presidente, né? E aí depois ele mesmo ficar... O próprio imprensa ficar... Ali. Tipo, pô, o cara não me atendeu, né? Não, mas não entendeu. Mas o cara não entendeu. Porque a gente não sabe nem o nome do vice. A gente eu lembro muito assim, quando você cita isso, eu lembro muito do seu Basílio, né? Que o seu Basílio, ele tinha mania de ter respostas irônicas, né? E ele também era um cara muito, às vezes, pilhado e seco, né? Então, já teve a oportunidade, né? O pessoal, pô, Basílio, como é que vem a escola? Aí, vem de ônibus. Então, eu acho que foi criando essa figura, né, cara? Então, assim, não, pode ser isso aí, pode ser isso aí. Porque agora, sabe quem me remeteu, né? Vou citar nome, mas o mais famoso dos últimos anos é cheiro de clorofila no ar, né? Tipo assim, tudo que falam pra mim, eu falo deles. Você tá com cheiro de clorofila, hein, velho? Carnaval nos rende bons memes, né? Eles são mitos, né? Eles acabam sendo mitos, assim. Né? Figuras. O Solon Tadeu tem, assim, muita coisa, né, Osmar? Vira e mexe aparece o vídeo dele, que ele vai encher a cara de bolacha do... Eduardo do lado. E tem aquelas histórias assim que é mais interessante. A gente tá muito ligado às pessoas, né? Então você nunca sabe quando é lenda e quando é verdade. Né? Porque assim, às vezes os caras falam, pô, fulano de tal, né? Pô, tem história assim. Quem gosta de contar muita história é o Tobias, né? O Tobias da Vai. Então ele conta muita história, assim. Contou alguma, assim, passando em oportunidades do solo, do seu Chiclete. A gente também acompanhou um pouco a história do seu Basílio, assim, o próprio... Frequentei muito o Camisa Verde, mas o Tobias já era um cara mais... Brabão, né? Mais brabão. Mas assim, quando você ia ver lá, ele estava lá no meio da bateria tocando um surdo de terceira, né? Isso. Que era o instrumento dele e tal. Então, assim, a gente o Betinho, figura assim, tive várias oportunidades com o Betinho, né? Betinho foi uma pessoa muito inteligente, né? Para conduzir a escola com todas as dificuldades que ele tinha, né? E aquela coisa, né? Como eu convivi assim um pouco com os mais velhos, né? Numa outra geração, né? A coisa resolvia mais na pernada, né? Seu Leandro tá até hoje, né, na luta aí, né? Seu Leandro tem história, tem umas histórias bacanas. Tem uma história do seu Leandro lá num show do Tim Maia lá no Elite Itaquerense, ele bater numa bola lá. Assim, então, assim,
hoje em dia, né, mudou muito a figura do presidente em função do que era do passado. Então, muita gente carrega algumas coisas, né? Hoje em dia a coisa é mais midiática, né? Sim. Acho que tem mais oportunidades, né? E muito mais canais, né, ô Carlão? Então, assim, a gente, quando enxerga a figura do presidente ou do dirigente que está na frente, né? A gente fica assim, vendo aquele acúmulo, né, De funções daquela ali. carga, né, que a pessoa está carregando naquele período, naquele ano, né? Tudo bem que a gente zera o game num ano para o outro, mas às vezes fica umas coisas algumas do passado, coisas, né? A gente mesmo, né, conviveu aí com resultados não muito favoráveis, né? Falar resultados ruins, né? E você Na dar verdade, discurso no e a resultado gente- ruim é difícil, né? E você carregar e tentar falar para as pessoas da entidade que está tudo bem. Quando não tá tudo bem. É difícil pra Tem que dar uma caramba. satisfação, né? Exatamente. Então, e também antigamente não tinha essa exposição, essa mídia. Então, assim, Não tinha aquela internet, reunião, né? aquela reunião que acontecia, por exemplo, lá na UESP, lá na Brigadeiro Luiz Antônio, cada um descia e ia cada um para sua casa e o resultado daquela Exatamente. reunião ficava entre eles. É, e acabava Hoje o em carnaval dia, com aquele vaza resultado. tudo, né? hoje em dia vaza tudo. Vazamento. Às vezes, antes de acabar a reunião, o pessoal tá em casa já sabendo o que Já tá aconteceu. sabendo, Então, assim, né? é difícil fazer uma gestão assim, né? De uma forma que, eventualmente, você, às vezes, precisa maturar certas coisas, né? Quando você vai tentar maturar para passar para o seu povo, seu povo alguém já está passou, sabendo é. Já está sabendo antes de você poder transmitir. Então, acho que Mas isso tem também esse pesa. Né? lado, mas tem esse outro lado também da internet, trazer essa visibilidade para quem não fala, por exemplo, na grande emissora, né? Não é todo ajuda, mundo isso. que vai dar entrevista. A gente sempre apoiou. A gente Não, eu fico sempre pensando, apoiou. eu tava pensando nisso esses dias, não só a internet, mas as ferramentas digitais como um todo, né? Hoje você convoca uma reunião assim. Exato. Eu tava lembrando exatamente esses dias, que hoje a gente tem essa função de convocar reunião. Eu lembro que antigamente tinha a secretária da escola, ela ligava. Hoje, dia terça da semana que vem, ele ligava pra todo mundo pra avisar que ia ter uma reunião. Hoje você dispara uma mensagem, 80 Exatamente. pessoas. Já foi, E Muito quando maluco. que vocês viram uma escola, por exemplo, do grupo de acesso 2 participar de um programa? Pois é. Ou dar uma entrevista? Vocês nem sabem, que nem sabia antigamente quem era a escola A gente de estava grupo de conversando até acesso esses 2, dias lá, né? o Evandro, por exemplo, que é uma pessoa que a gente acompanha desde cedo do carnaval, a gente ficava ligando na secretaria da escola. Tem enredo já? Ligando, imagina. E a pessoa que tá trabalhando lá tendo que atender uns moleques pra falar que tinha enredo ou não. Exatamente. Que E nem hoje podia contar, você né? vê... Olha, eu vou te falar que você falou isso aí, o Osmar pode falar melhor que eu. Eu lembro que anos 80, acesso 2 não tinha nem voz para falar. Não tinha nem direito a voto. Você está no acesso 2, você tem que tomar prejuízo. Se deixou sua escola descer, você tem que ficar no prejuízo. Hoje, E eu acho que hoje você foi as muito escolas são longe, ajudadas. porque até pouco tempo o grupo de acesso 2 não tinha voz. O grupo de acesso 2 não estava nem no IMB. Faz o quê? 5 anos que tá Hoje no o liga grupo de agora? acesso 2 está na IMB, fazendo carnavais gigantescos, enchendo a IMB, né? Lotando as arquibancadas, né? As Que foi um poucas que acerto ainda também, restaram, de né? colocar antes do desfile, uma semana antes. Exatamente. Então, você vê que nesse ponto, acho que a tecnologia ali, a modernidade ajuda, né? Mas ainda assim, eu acho que falta espaço. Mas tudo tem que entender que é a base, né? Na verdade é o seguinte, todo mundo que é ali, independente de qualquer coisa que está ali no acesso 2, também tem um pé no acesso 1 ou no especial. É a Ela sementinha a semente, ali né? que vai Quando a florescendo. pessoa ainda está, vamos dizer, se preparando, criando casca. Então você pega ali o pessoal da aula musical, que às vezes está cantando numa aula musical, é intérprete de uma escola do Acesso 2, um diretor de bateria, que não é o mestre no especial, é o mestre de bateria no Acesso 2. Isso que é cancha, né? Então, eu acho que é quando a escola de samba realmente é a escola de samba. Eu acho que é isso, né? Quando oportuniza as pessoas de terem o aprendizado. Eu acho que também quando eles assumem esse papel, eles também passam a entender a dificuldade de quem está lá na frente de um grupo onde tem muito mais responsabilidade, porque é aquela coisa, né? Quanto maior a árvore, pior o tombo. Isso Então, aí. assim, Muda tudo, né? a cobrança é outra, né? A gente Sim. sabe que a cobrança é outra, né? E temos Então, grandes escolas no grupo de acesso 2, né, Tem, gente? tem. Hoje em Escolas dia, que já foram do especial. especial. Então, que é uma questão de gestão mesmo, né? Eu lembro que quando a gente podia trabalhar nos acessos, né? E depois a Liga não permitiu, você tinha grandes gestões ali já preparadas para subir, né? Eu lembro que eu fiz Mancha, fiz Moon,
E eles estavam preparados para o especial já. Uhum. Né? Batendo ali Já tava- na porta por muito já tempo. estavam Né? preparados. E aí você vê, hoje a mão sobe e a mancha desce. Né? Eu olho assim e falo, caramba, meu, Aquilo que ela tá duas falando, vezes que hoje todo mundo tá quase Tá, no mesmo. É, mas, tá no mas, mesmo assim, nível. mas já, assim, eu acho que dos anos 90, um pouco mais dos 90 para cá, as coisas já estavam meio que andando assim. Porque eu me lembro ainda assim, perto de 2000 ali, numa época da Império de Casa Verde, eu fazendo reunião com o Ninho, né? E na época Ah, nem já? que era o seu Chico, né? Era o seu Chico, eu ainda ia falar para eles, eu acho que vocês têm que já começar a pensar diferente. já apontando o processo, né? O especial. né? Já estavam apontando lá para E Osmar, e eu fui, esse ano eu não viajei, né? Eu fui com meu irmão. Meu irmão é jurado da DESP, né? DESP, que é da UESP, né? Ué, Eu fui, meu, lá também tem um monte de escola já preparada para vir. Eles já estão se preparando, inclusive tem escola que era grande, que tá pequena Tá lá. exatamente. E eles já chegam, que tá fiquei grande o surpreendido com Carnaval isso. da Falei, pô, essa UESP, escola tá grande lá bem em cima. reconhecido, né? Tem bastante Ficou gente na UESP. trabalhando e assistindo, né? Sim. O UESP. É uma outra mentalidade, né? É, É diferente. outra mentalidade. Acabamos de falar do seu Leandro, a própria Leandro tá lá, Taquera não é? tá lá. Exatamente. Então, a gente tem muita coisa que a gente entende também que fortalece isso, né? É que o pessoal olha para frente. Tipo assim, isso. o pessoal tá olhando para frente. Então vai Essa buscar mentalidade que eu tô inspiração Tem muita gente levando a sério o negócio, não é mais brincadeira, não. E isso pro carnaval é bom, porque assim, nossa cultura, a gente tem que tomar um cuidado, né? Não querendo entrar num assunto delicado, né? Mas assim, a gente depende do poder público. É. Entendeu? Não? Então, a Ainda. nossa cultura ela tem que estar muito fortalecida, porque amanhã ou depois você não sabe quem está na cabeça no governo, esse tipo de coisa, que pode, de repente, Eu tava começar a falando isso, frustrar, Felipe, o papel não é muito frustrar os levado a nossos sério. sonhos aí, né? Sim. E assim, e não é uma coisa que foi construída da noite para o dia, né? Porque você pega o interior de São Paulo aí, tem localidades que não pode fazer carnaval. Sim. Proibido de fazer carnaval. O que a gente recebe Eles de lutam, gente né, Osmar, desses pra fazer. lugares pedindo pra participar do nosso desfile por conta disso, porque não tem mais carnaval na cidade, Eles lutam, É doideira. Então, assim, que a verba foi cortada. E às vezes é por questões não só políticas, às vezes até por questões religiosas. Então, isso que também não pode acontecer, né? Exato. Uma coisa não pode invadir a outra, né? Sim. Tem que ter o respeito por tudo. Eu acho que o respeito é a primeira palavra, né? A gente tem uma máquina tão boa na mão, né, para perder. Eu acho que o por causa Carnaval de São Paulo, papel. o Carnaval de São Paulo uma está num crescimento sim, muito, muito bacana. De novo, vou falar da Liga, porque quando a gente fala da Liga, a gente sabe que é o conjunto de atores, né? Que são os dirigentes, esse tipo de coisa, eles estão muito focados nessa coisa do crescer ainda mais, né? Eu acho que o Carnaval de São Paulo tem muito para crescer, né? E vem crescendo, graças a Deus, ano a ano. Para mim, é o lugar mais organizado ainda, né? Assim, com todo o respeito ao Rio de Janeiro, a gente sabe, quem já foi no Carnaval do Rio de Janeiro sabe, A organização é a diferente. diferença de chegar no nosso sambódromo, de Estrutura, chegar né? no sambódromo do Rio de Janeiro, né? A gente entende também o quanto a gente talvez o paulista, né? O paulistano, ele pensa muito nessa coisa da organização. Então, acho que a gente pensa muito, né? A gente é muito organizado, muito direitinho, né? Por isso que até, às vezes, o nosso carnaval é até, acho que muito burocrático por conta chamado disso, de né? engessado, Porque né? é o engessado, acho que até por conta da forma que a gente mesmo se posiciona, né? De Regularizar. de querer horário, Da nossa de cultura, querer... Tudo milimetricamente calculado, né? Tudo muito Organizado. cuidadinho, esse tipo de coisa, tal, caramba. E quando uma coisa sai fora do lugar, né? Assim, você vê que até o próprio componente, né? Cobra muito, fala, pô, mas não podia ter feito isso antes, não podia ter um pouco mais de antecedência, não podia mais... Podia. Horário, né? Sabe, não pode mais atrasar, as coisas. assim, e lá no Rosa de Ouro tem muito disso, né? Que eu falo assim, ó, pode chegar a tal hora, que tal hora vai acontecer isso, tal hora vai acontecer aquilo, tal hora vai acontecer isso, e tal hora a gente tá indo embora. E pior que acontece. Faz direitinho, Faz seguindo direitinho, né? o horário. Assim, e às vezes fica chato.
Mas é importante, né? A gente ter essa coisa, esse perfil do organizado para a gente, né? E, assim, É um diferencial grande, né? para 2026, né? Vamos dar um spoiler, já que você quer. Tá lá. Chegamos Para no momento que eu queria. 2026, eu acredito que o Carnaval de São Paulo vai estar muito mais organizado. Com este spoiler, eu só posso dizer que está chegando a hora de eu encerrar, porque vocês não me falaram nada do que eu queria ouvir. Ó, a gente falou da festa e não falou da data. Festa, dia 10 isso de aí, maio. vamos falar 10 de da maio, festa, dia 10 de reforça. Dia 10 de maio. maio, a partir das 22 horas, né? Quadra do Rosas. Nosso encontro. Coronel Euclides Machado, 1066. Boa. Isso, Jardim das Graças, também conhecido como Ponte da Freguesia do Ó. É isso aí. Pérola Negra, Tom Maior e Neguinho da Beija-Flor. Por enquanto. Por enquanto. Exato. Então tá Em bom. breve temos novidades, se Deus quiser. E lembrando sempre que componente com a nossa, aquela história da comunidade, componente com carteirinha não paga pra entrar, né? Com carteirinha 25. Tá. Quem fez, a gente quer sempre privilegiar quem fez parte do processo, do projeto e teve lá com a gente lutando. Então, Sim. todos os componentes estão mais do que convidados para vir brindar com a gente, comemorar essa vitória merecida, sofrida. E quem não é componente pode comprar ingressos, já estão sendo vendidos pelo Simpla. Sigam a Rosas de Ouro nas redes sociais, por favor. @Rosas de Ouro no Instagram. Acho que hoje é o nosso principal canal. Temos Facebook, temos YouTube, TikTok, tudo, mas no Instagram onde a gente anuncia tudo. E lá a gente tem todas as... Tem ingresso pro Simpla. A gente tem uma feijoada sábado, mas também nem a gente tá falando porque os ingressos estão esgotados, né? Isso vai ser depois também, acho que não entra o caso. Mas a Festa das Campeãs é isso. Dia 10 de maio, todo mundo convidado para ir comemorar com a gente na quadra da Rosa de Ouro. Muito bem, o Samba News estará lá dia 10 de maio. Pérola Negra, Tom Maior, campeã do Carnaval, Rosas de Ouro e Neguinho da Beija-Flor, a partir das 22 horas na quadra do Rosas. Quero saber o que vocês vão deixar aí de mensagem final para essa comunidade campeã do Carnaval. Quem começa? Oh, quem gosta de falar pra caramba é o Carlão. Então, vamos lá. Então, dessa vez eu vou falar cantando. Não, eu falo, Então eu falo. seguro Talvez eu vou você, falar então eu seguro cantando. você. Eu vou falar. Então já que ele vai cantar, o Vitor Eu vou fala. falar uma coisa que a gente tem falado já, dizer, pra tu. quem tá lá perto da gente e que isso possa chegar a mais gente. 2026, novo carnaval, né? Como o Osmar diz, o Game Zero, a gente começa de novo, mas a gente começa mais confiante, né? Com uma obrigação maior de defender o título, né? Do carnaval. E a gente espera contar com todo mundo pra isso, né? O nosso chão fez muita diferença no final, em harmonia e evolução, então a gente espera as pessoas que fizeram parte venham novamente desfilar com a gente, façam parte do projeto. As pessoas que estão um pouco afastadas da escola, os componentes, né, que deixaram de desfilar por algum motivo, a casa está aberta, a gente tem espaço nas alas para isso, como eu disse. Então todo mundo é bem-vindo para que a gente possa de fato se fortalecer ainda mais, porque a gente vai trabalhar muito, né? Não que a gente não tenha trabalhado até agora, mas vai trabalhar ainda mais para de fato fazer um grande espetáculo e quem sabe ganhar mais um carnaval. Muito Isso bem. Quero agradecer demais a presença de vocês. Parabenizar Agradeço. por esse carnaval lindo e incrível. Eu sou uma amante do carnaval, então eu choro. A Dani viu, eu choro com rosa, eu choro com camisa, eu choro com todo mundo, porque eu acho lindo, maravilhoso. Vocês mereceram, fizeram um desfile realmente impecável. Parabéns. E que 2026 venha aí com um grande enredo, um grande samba e com Deus esse quiser. elenco maravilhoso. Mais uma estrela, se Deus quiser. Obrigada, Isso. gente. Vamos Obrigada buscar. do fundo do Lutar. coração. Tem Antes que do lutar. Carlão se despedir cantando, porque vai cantar, calma, gente. Eu quero agradecer você de casa que me deu essa moral, que ficou aqui comigo. Essa é a série Campeãs do Carnaval 2025. Já recebemos Pérola Negra, já recebemos a parceria Camisa 12. Agora recebemos a grande campeã do Carnaval. Semana que vem tem mais. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar like, comenta, compartilha, porque o Carnaval 2026, ó, é logo ali, viu, gente? Beijo e até semana que vem. Alô, Rosas de Ouro! Segura! Campeã do carnaval. Quem for contra já sabe, né? Beijinho, beijinho, beijinho. Muita paz. Fica brabo não. Solta o som, isso. La la ya la ya la. La la ya la ya la. E conectar o mundo na palma da mão. Oh, la la ya la ya la. La la ya la ya la. Vai reflorescer
florescer a rosa do meu coração. O medo de perder não pode superar a gana de vencer. O jogo vai virar rosa de ouro, a grande jogada. Pode apostar que o medo de perder não pode superar a gana de vencer. O jogo vai virar rosa de ouro, a grande jogada. Pode apostar destino, o destino da vida, o sopro do vento em cada partida. Novo momento, escreve em cada canto um encanto a sonhar e dar as cantas de verdade, reconstruir a identidade. Na sorte você é meu par, em busca da vitória. Vamos lá pra conquistar o que? Glória, luta, fazer história, se tornar um herói a cada competição. Uma nova emoção pra conquistar a glória, luta, fazer história, se tornar um herói a cada competição. Uma nova emoção e mergulhar na fonte do saber e do lazer, com nobreza e coragem, no tabuleiro descartar a pura ganância, sombra do azar, vista a fantasia. Bom é ser criança e conectar o mundo na palma da mão. Alô, vai reflorescer a rosa do meu coração. O medo de perder não pode superar a gana de vencer. O jogo vai virar rosa de ouro, a grande jogada. Pode apostar que o medo de perder não pode superar a gana de vencer. No jogo vai virar rosa de ouro, a grande jogada. Pode apostar, lá, 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 lá. La la ya la ya la, la la ya la ya la, e conectar o mundo na palma da mão. Oh, la la ya la ya la, la la ya la ya la, vai reflorescer a rosa do meu coração. Quem for contra vai chorar. O jogo virou a grande jogada da Rosas de Ouro. Beijo.